Olá, ouvintes da Capital FM e internautas que acompanham o Preto no Branco pelo site pnbonline.com.br ou pelo Facebook do pnbonline.com.br. Ontem, como já era previsto, o Tribunal Regional Federal 4 acabou julgando o embargos de declaração do ex-presidente Lula e, por unanimidade, rejeitou os embargos. Rejeitando os embargos do Lula, ele estaria prontinho para ser preso a partir de hoje. Ele só não vai à prisão a partir de hoje por causa daquele inédito habeas corpus não, salvo-conduto concedido pelo Supremo Tribunal Federal, que proibiu a prisão até ser os habeas corpus do dia 4 de é logo depois da Semana Santa. E a Semana Santa é esta semana. Então, na semana que vem, vai ser julgado o habeas corpus do Lula. Isso o Supremo Federal mobiliza para evitar a prisão do Lula. Isso é uma vergonha para a Suprema Corte do Brasil. É uma vergonha para o Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal não condena ninguém, não julga ninguém e absolve exatamente os ladrões de colarinho branco. As pessoas estão condenadas em segunda instância. Não há mais o que se discutir o mérito do processo. O mérito já foi julgado na primeira instância e na segunda instância. O Lula está condenado a mais de 12 anos de prisão. E o Supremo Tribunal Federal faz uma enorme mobilização para atender a classe política brasileira. Não pensem que é para atender só o Lula. Se fosse para atender só o Lula, o Supremo não se mobilizaria. Embora o Lula tenha indicado 6 dos 11 atuais ministros da Corte. Na verdade, ministro do Supremo Tribunal Federal tem gratidão, sim. Está votando por gratidão e não é função do ministro do Supremo votar por gratidão. Porque quantos já estiveram presos em função do grau de jurisdição? Até antes da reforma do Código de Processo Penal, lá pelos idos de 1940, após o duplo grau de jurisdição. De 1940 até 1986, 88, quando foi promulgada a Constituição, o Brasil adotava como norma, como regra, aliás, como quase todos os países do mundo, a prisão depois do duplo grau de jurisdição. Depois da Constituição, o Brasil também continuou recolhendo a cadeia depois do duplo grau de jurisdição. E apenas depois do mensalão é que essa questão do trânsito em julgado passou a ser questionada no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal já havia deliberado de que depois do duplo grau pode ser recolhida a prisão. E agora, por pressão dos advogados do Lula, eles estão tentando voltar atrás. Pelo menos uma boa parte dos ministros. Isso retira a segurança jurídica do país. Se eles retirarem o duplo grau de jurisdição, sabe o que vai acontecer? Eles vão colocar em liberdade vários pedófilos do Brasil. Porque não vai valer só pro Lula, vai valer para todos os bandidos do Brasil. Então, para favorecer o Lula, eles vão desfavorecer a sociedade. Isso é inaceitável. Isso fere a República. Essa República precisa ser refundada. O Supremo está acabando de aniquilar a República.
O Supremo está acabando com o republicanismo. O republicanismo é aquela teoria que prega que todos devem ser iguais diante da lei. O Lula é mais igual que os outros. O Lula não pode ser punido pela lei. É o que acham os bacanas do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos esperar no dia 4, né? Eu acho que está na hora da sociedade brasileira se mobilizar contra o Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo. Muita coisa precisa mudar no Brasil, mas é preciso lembrar das sábias palavras do Dr. Ulisses Guimarães, o grande Ulisses, na promulgação da Constituição brasileira. Ele se dirigindo ao ministro Rafael Maier, presidente do Supremo Tribunal Federal daquela época, ele dizia: ministro Rafael Maier, não haverá muda Brasil sem o necessário muda justiça. E é isso, muda a justiça.